Olá, tudo bem com você? Vamos então para mais uma videoaula. Hoje, História. Nós vamos realizar a correção da página 49, né? A seção âncora. E vamos também fazer algumas atividades, iniciando um novo capítulo, um novo conteúdo. Vamos lá? Então, na página 49 do livro de vocês, nós tínhamos aí a seção âncora, atividade 1, e vocês deveriam colocar C para as corretas e E para as erradas. Então, na primeira alternativa, nós tínhamos na América Antiga, assim como em outras partes do planeta, havia pessoas vivendo em sociedade e produzindo tecnologias, conhecimentos e ideias a respeito do mundo. Então, a primeira, correto. A segunda, a não existência de fronteiras culturais foi um fator que influenciou a formação dos povos antigos da América de etnias, religiões, histórias, tradições e conhecimentos idênticos. Errado, né? A próxima alternativa, a próxima questão, nós temos aí, segundo os arqueólogos, as cabeças olmecas tinham a função simbólica de afastar e libertar o povo dos maus espíritos. Certo, né? Correto. Os teotihuacanos se formaram e se desenvolveram de forma completamente independente e não há semelhança com outros povos que habitavam a Mesoamérica. Errado, né? E a última, embora o milho tenha sido a base da alimentação dos povos antigos da América, sua importância não se manifestou na religião. Errado também, né? Nós vimos que se manifestou sim. E aqui nós vamos identificar cada um dos povos, né, relacionando as imagens a seguir. O primeiro, né, são as grandes cabeças que eles encontraram, os historiadores encontraram, que são dos olmecas, né? A segunda imagem é dos Rapa Nui, né? E a terceira imagem dos teotihuacanos, tá? Então, são aí 3 imagens que estão relacionadas ao conteúdo, tá certo? Agora nós vamos então para a abertura do capítulo 4, tá? Deixa eu só colocar aqui para vocês, tenho que colocar em 2 páginas, organizar. Isso, essa imagem aqui, que eu quero que vocês observem para nós iniciarmos aí o capítulo 4, tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar um pouquinho para melhorar, para vocês visualizarem. Isso, mas vocês podem acompanhar também no livro, tá bem? Então, vamos lá. Nós temos aí o início do próximo capítulo, organizações políticas do passado e do presente, tá? Nós vamos ver nesse capítulo diferentes formas de organização política do passado e do presente, observando a transformação ao longo do tempo, tá? O objetivo desse capítulo é vocês compreenderem como surgiram as ideias de Estado e de governo, além de identificar as formas como o Estado e o governo se estabeleceram, tá bem? Então, vocês vão aí observando essa imagem para que a gente possa responder alguns questionamentos. Deixa eu abrir a câmera aqui de novo, que fechou, e ampliar essa imagem para a gente ver aí quais são as perguntas que estão propostas aí para vocês, tá? Então, nós temos aí na questão 1, na antiguidade, a cidade de Atenas desempenhou diversas funções. Ela contava com espaços específicos onde eram realizados debates, decisões sobre organização da população e da cidade, tá? Então, vocês observem aí que nessa imagem que aparece aí na tela para vocês, é uma imagem de Atenas, né? Tem também aí antigas construções, prédios e modernos ao seu entorno, né? Então, a convivência aí da história com as construções atuais. Então, aqui, ó, vejam, né, uma construção antiga, ruínas, né, que fazem parte da história,
E logo aqui ao lado, ó, vocês podem observar que tem prédios já mais atuais, né? Então, observar. É um lugar habitado, tá? Há muito tempo e que traz marcas do passado, né? Essas marcas são muito evidentes aí, tá? Nós temos aí alguns andaimes aqui nas ruínas. Deixa eu ver se eu consigo circular para vocês observarem, né? É necessidade de constante trabalho de preservação para que isso não acabe a história, né, desse lugar, tá certo? Então agora nós vamos para as atividades aí do livro e eu quero que vocês prestem atenção para que nós possamos responder aí a esses questionamentos. Primeira questão: na antiguidade, o que você sabe sobre Atenas, né? Você tem algum conhecimento? Já ouviu falar alguma coisa sobre Atenas? Aí é pessoal, né? Número 2. Como você imagina que funcionava a organização social e política dessa cidade? Como que era organizada essa sociedade? Como que eles tinham a sua política? 3. Os povos antigos organizavam-se da mesma forma? Por quê? Então, quando você tem a pergunta 2, né, referindo-se aqui a essa cidade nova, né, que está aí no entorno das ruínas. E como que você acha que os povos do passado viviam? Será que da mesma forma, se organizavam da mesma forma que a cidade hoje? 4. Quem são os helenos? 5. Para você, o que é política? E 6. No Brasil atual, a política é organizada da mesma forma que os povos antigos se organizavam? Então, aí a gente vai fazer uma pesquisa sobre isso, né, para poder responder. E na próxima aula aí, na correção de vocês, a gente vai discutir esse assunto também, tá certo? Continuando aí, ainda no livro de vocês, nós temos na página 52 o início, né, com a bússola, que vai explicar para vocês o que é que vocês vão estudar neste capítulo, tá? Então, vocês vão estudar como os estados se organizam atualmente, né? Então, um dos elementos que organizam a sociedade é o Estado. Ele é um poder político, né, exercido por governo encarregado da administração, tendo em vista as demandas sociais e os objetivos estabelecidos pelos governantes. Então, vocês ouvem falar em política, né, organização do Estado. Quando se fala em Estado aqui, não é só o Estado como uma unidade federativa, mas é uma organização política. Então, de que forma que a sociedade está organizada através dos nossos governantes, tá? Aí vocês vão se questionar e vão procurar as respostas durante esse capítulo. O que é Estado? O que é governo, tá? E atualmente como funcionam essas instituições? Será que foi sempre assim, né? Hoje nós temos uma organização política. Será que sempre foi assim desde o início da história? Então, isso que nós vamos descobrir aí nesse capítulo, tá? Então, você vai estudar a organização social e política dos povos para compreender diferentes noções de Estado e estabelecer relações entre o passado e o presente, né? Por mais que houveram mudanças, que hoje não seja da mesma forma que foi no passado, igualzinho, mas a gente, assim como nós estudamos nas religiões, que as religiões do passado influenciaram as religiões do presente, a política do passado também influenciou a política do presente, tá? Então é isso que a gente vai ver aí nesse capítulo, tá certo? Há milhares de anos, você já estudou como os primeiros seres humanos se organizavam. Acreditava-se que no período paleolítico, né, que nós vimos lá no início do livro, eles se ordenavam em grupos nos quais, pela força e pela habilidade de caçar, destacava-se um líder que coordenava as ações dos demais indivíduos do grupo. Com o processo de sedentarização, a prática da agricultura no período neolítico,
Outro critério começou a se estabelecer para a liderança dos grupos: o conhecimento. Aqueles que observavam e conheciam os ciclos da natureza sabiam a melhor época de plantar, melhor época de colher, por isso ganharam destaque e passaram a influenciar os outros grupos. Então, gente, no primeiro momento, aqui no período paleolítico, né, o que geria os grupos era a força, era a habilidade de caçar, né, e a força da pessoa. Depois, com o processo de sedentarização, eles deixaram de ser nômades, andar pelos lugares e fixaram morada em um único lugar. Então, eles começaram com a prática da agricultura, né, plantar, colher. Então, esse critério de liderança, ele mudou dentro dos grupos, né? Qual era a principal habilidade que a pessoa tinha que ser para ter uma liderança? Era o conhecimento, né? Porque como eles viviam ali da agricultura naquele momento, eles tinham que saber, tipo, melhor tempo para fazer as plantações, né? Melhor tempo para colher. Então, isso precisava de conhecimento e não mais da força como no primeiro momento. Em virtude do crescimento populacional ocasionado pelo aumento da produção agrícola, os assentamentos e os povoamentos deram origem às primeiras aldeias, o que contribuiu para a organização social e política mais complexa desses grupos. Os grupos humanos começaram a desenvolver novas atividades e dividir tarefas, como plantar, colher, cuidar das plantações dos animais, organizar o estoque de alimentos, distribuir a comida e defender-se de ataques de outros grupos, construir habitações, entre outros, tá? Então, os grupos começaram a crescer, né? Aumentar o número de pessoas por causa do aumento da produção agrícola. Então, os assentamentos, que eram os lugares onde essas pessoas moravam, né? Começaram a se formar aldeias, né? As primeiras aldeias aí. E isso contribuiu para uma organização social e política. Então, começaram a se organizar socialmente, né, em grupo. E aí começou a ter a questão da política de uma forma mais complexa dentro desses grupos, tá? Eles começaram a desenvolver também atividades e dividir tarefas, né? De plantar, de colher, cuidar das plantações, dos animais, organizar o estoque de alimentos, porque como eles plantavam, eles tinham que guardar, né? A distribuição da comida também, defender-se de ataques de outros grupos, construir habitações, entre outras atividades. Então, eles começaram a dividir aí as tarefas entre eles, tá? Nós começamos aqui o nosso capítulo, tá? Para vocês terem uma noção. O que a professora foi grifando, você vai grifando também, tá? Para que a gente possa ir fazendo essas atividades. Nós temos aí também, recordando rotas para vocês realizarem, páginas 173 e 174, está bem? Então, vamos lá. Vocês vão ter, preencher esse diagrama, né? Nós temos as frases aqui. Você vai ler cada uma das frases e vai preencher com a palavra que completa, né? Fundaram a cidade de Tikal, Copan, Chichen, com grandes construções dedicadas aos deuses, mas também aos reis, considerados chefes políticos e espirituais, né? Então, aí nós temos a primeira questão aí da letra A, para vocês completarem de acordo com o que for a resposta correta. Então, nós temos aqui, né? Na letra A, maias, vai vir aqui, vai completar. Depois vai completando as outras, tá certo? Na número 2, observe as imagens e escreva a quais povos antigos da América elas se referem, Olmecas, Teotihuacanos ou Maias. Então, aí você vai observando as imagens e vai dizer a qual povo antigo essas imagens pertencem. Está certo? Temos também aí uma atividade anexa que vai ficar para vocês resolverem, né? Então, nós temos aí, leia as afirmações e circule a resposta correta. Se você não tem como copiar, imprimir, pode copiar no seu caderno, né? Não precisa fazer esse quadro aqui, coloca só a pergunta e as 3 alternativas e circula a resposta correta. Está bem?
arqueóloga brasileira responsável por diversos estudos sobre a ocupação da América. Aí você vai ver os nomes e vai circular. Cada uma das questões, você vai circular a alternativa correta, certo? Bom, gente, por hoje é isso, a nossa aula de história. Façam as atividades com bastante capricho, com bastante empenho, tá bem? Fiquem com Deus. Tchau!